Montreal, linda cidade francesa do Canadá. Nos episódios anteriores, desvendamos o seu croissant, o seu poutine, suas feiras locais, Jean Talon, Marché Atwater. Subimos no Monte Real, visitamos a Basílica de Notre Dame. As ruas boêmias Crescent Street e Hochelaga. E também o Jardim Botânico. Vamos terminar a nossa visita a Montreal mostrando as suas lindas cafeterias, a Praça Jacques Cartier, o Old Port, o Underground City, a cidade subterrânea, o Biodome, o Museu de Fine Arts, lindos parques da cidade e o Oratório St. Joseph. O Museu de Belas Artes de Montreal é um ponto turístico que não pode faltar na sua listinha. Ele é um dos melhores pontos culturais da cidade. Ele está aqui desde 1860, Alex. Rafa, eu acho super interessante que ele apresenta a beleza da cultura e da arte de Montreal, super ativa, super viva essa cidade, e tem artistas locais, como por exemplo a gente deu sorte hoje de vir numa exposição de uma artista chamada Caroline Monet. Como ela tem uma influência indígena muito grande, ela conta através da sua arte histórias sobre os conflitos que aconteceram entre os povos indígenas e os colonizadores, a constante perda de direitos e assuntos super polêmicos na história do Canadá. Aqui no museu você pode encontrar mais de 40 mil artes. Algumas são permanentes, então se você estiver passeando por Montreal ou já visitou o museu, vale a pena dar uma olhadinha, revisitar, para saber se aquela arte que você se interessou ainda está aqui ou se outra foi colocada no lugar. Isso, o museu ele se espalha além do quarteirão de entrada. Como vocês podem ver, tudo vira arte. O chão da rua é pintado pela arte do museu, estátuas atrás da gente também fazem parte da arte do museu. Na verdade, você entra em um quarteirão e passa pelo subsolo para o outro quarteirão com mais e mais exposições. Passeio super sofisticado, apesar de ser pago, eles oferecem no último domingo do mês uma entrada gratuita. Então eu vou te dar outra dica. Todas as quartas-feiras, depois das 17 horas, tem um desconto e todas as pessoas abaixo de 20 anos também têm entrada gratuita nas quartas. Com certeza eu vou matar a minha fome de viagem aqui nesse passeio, mas será que eu consigo matar a fome da minha barriga? Bom, a da barriga no museu com certeza não, mas a gente vai matar a nossa fome de cultura.
Estamos agora no oratório de Saint Joseph, um ponto icônico da cidade de Montreal. Esse oratório daqui tem uma das maiores cúpulas do mundo. Na verdade, é a segunda maior cúpula do mundo. Ela só perde em tamanho para uma outra cúpula no Vaticano. Por ser um dos prédios mais altos de Montreal, esse prédio aqui, ele quebra uma das regras da construção de prédios da urbanização. Existe uma lei em Montreal que nenhum prédio pode ser mais alto do que o Mont Royal, o monte que deu nome à cidade, Montreal. Então, pouquíssimos prédios, pouquíssimas construções têm autorização da prefeitura para passar desse limite do Mont Royal. Esse daqui é um deles. Essa basílica é outro ponto turístico que não pode faltar na visita a Montreal. Ela começou a ser construída em 1917 e, acredite, só tinha capacidade para 1.000 pessoas. 50 anos depois, com a sua expansão, ela se tornou essa coisa enorme e majestosa que a gente está visitando. Daqui, Rafa, a gente consegue perceber claramente a regra de construção da cidade. Não tem nenhum prédio mais alto porque é usado como referência o Mont Royal. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse oratório, ele é visitado por mais de 2 milhões de pessoas por ano e hoje é considerado um patrimônio histórico no Canadá. A arquitetura da Basílica é impressionante, são 105 metros de comprimento e 37 metros de altura. E tem uma curiosidade também sobre as missas, né? Isso, as missas elas são realizadas em francês, mas no site você encontra um schedule das missas e você pode vir em alguns horários assisti-las em inglês. Tem outra coisa também, Alex, tem um passeio guiado aqui se você conseguir agendar no site. Montreal, por fazer frio na maior parte do tempo, ela tem uma vida subterrânea incrível. É a chamada Underground City. É a maior passagem de túneis subterrâneos do mundo. Para quem deseja fazer compras em Montreal, esse aqui é o lugar ideal. São mais de 1.500 lojas, 200 restaurantes interligados pelos túneis e 14 estações de metrô. Ou seja, tá frio, quer descansar do frio, vem para o Underground de Montreal que você vai encontrar tudo o que você precisa. Essa cidade subterrânea, ela fica aberta
de 8 da manhã às 18 horas. Depois, as lojas aqui embaixo são fechadas, mas a vida noturna de Montreal continua. E Rafa, tem uma coisa que a gente quase esquece de falar. Esse é o pedacinho do Muro de Berlim, na comemoração de 350 anos da cidade, lá em 1990 alguma coisa, na época que o Muro de Berlim caiu. A Alemanha doou alguns pedaços do muro para cidades icônicas do mundo. E Montreal escolheu colocar aqui no Underground World um pedacinho do Muro de Berlim. A gente pode perceber que Montreal é pura cultura, né? Muito museu, coisas de outros países, lojas, restaurantes, a gastronomia da cidade é muito rica. Ou seja, não vai faltar entretenimento para qualquer turista que venha conhecer Montreal. Uma das mais famosas da América do Norte, dizem ter mais de 35 quilômetros de extensão debaixo da terra. Desses 35 quilômetros a gente consegue encontrar fontes, chafariz. Uma coisa fascinante é que tem vários níveis também. A depender do lugar da cidade que você visite, o Underground City, você vai descobrir construções que simulam os prédios de fora do Underground. Então nesse lugar que a gente está aqui, mesmo a gente estando debaixo da terra, parece que a gente está em cima da terra, porque tem prédios debaixo para representar como se a gente estivesse em cima. Como interconecta vários prédios e vários lugares do centro da cidade, as pessoas não precisam ficar expostas ao frio. Então, mesmo num clima de menos 25 graus, as pessoas podem vir com pouca roupa e transitar de um lugar para o outro, de um prédio comercial para o outro, marcar reuniões, cafeterias, lojas de marca, de roupa. É um entretenimento completo para você estar aqui e não ter necessidade de ir lá fora. São mais de 1.500 lojas, tem 200 restaurantes interligados no Underground. O pessoal de Montreal chama isso daqui de réseau ou réseau. Dizem que é a palavra em francês para rede, rede interconectada de coisas. Alguns lugares têm mais gente, tem mais atividades, mais restaurantes. Outros são mais conexões de túneis para ligar de um prédio ao outro sem grande popularidade. Mas tudo isso faz parte dessa rede interconectada de lugares para se ver e se visitar. Dentro da rede a gente encontra praças de alimentação. São praças de fast food, como a gente costuma ver em shopping centers, mas também tem alguns restaurantes à la carte, ou seja, atende a todos os gostos. Outro ponto alto da gastronomia de Montreal são as lanchonetes / restaurantes, onde as pessoas vêm passar o dia. Elas trazem o seu laptop e usam ambientes como esse como local de trabalho. Fazem entrevistas de emprego, estudam, reuniões de trabalho, enfim, é um lazer / trabalho dentro das cafeterias, lanchonetes e restaurantes de Montreal. Se engana quem pensa que as opções aqui não são saudáveis. Todos os pratos vêm acompanhados com um tipo de salada. E se você não quiser adicionar os pães, croissants maravilhosos que tem aqui, mas cheios de carboidrato, você pode pedir uma opção só de salada com queijo. Ou seja, atinge a todos os gostos as lanchonetes e os restaurantes daqui. A Praça Jacques Cartier não pode faltar na sua listinha do que fazer em Montreal. Essa praça que está aqui há mais de 150 anos tem como seu ponto alto a gastronomia.
Aqui é possível encontrar restaurantes para todos os gostos, desde comida tailandesa, comida japonesa, aquelas comidas de pub canadense, as batatas, hambúrgueres, etc. Também tem muita sorveteria na rua. No verão é um ponto turístico obrigatório, porque todos os restaurantes têm as varandinhas, ou seja, é possível a gente curtir o tempo, a temperatura quente de Montreal e a vista da rua. Outro ponto alto dessa rua aqui, da Praça Jacques Cartier, são os artistas locais. É possível a gente ver as obras deles espalhadas na rua inteira. Rafa, aqui no Biodome de Montreal existem 4 lugares climatizados para representar a vida em cada lugar. Tem plantas regionais e tem também vida selvagem. Vamos ver como é isso aqui? O Biodome fica dentro do Complexo Olímpico. Aqui você encontra animais e vegetação que encanta tanto adulto quanto crianças. Como o clima aqui é para representar os 4 lugares da América do Norte, eu estou sentindo nesse lugar especificamente uma pegada bem de região tropical. Eu estou sentindo o calor de uma cidade de praia do Brasil e estou sentindo também a mesma umidade. Então, para as pessoas que vêm de países, de cidades do país com uma umidade grande, vão perceber que a pele fica um pouco oleosa, a gente começa a suar mais, tem um calor mais intenso aqui. É muito engraçado porque você sai de lugares mais climatizados, mais frios, para os animais se adaptarem àquele ambiente e entra em lugares mais quentes, com umidade maior. A beleza desse lugar é incrível. A cada porta que você entra, cortina, que você passa, você encontra uma vegetação e um animal mais lindo que o outro. Nós estamos entrando agora na área do Polo Norte. Para manter toda essa área refrigerada, isso daqui é uma parede de geladeira. Isso mesmo, isso aqui é gelo para manter toda uma área gigantesca dos pinguins climatizados para eles próprios. Então imagino que isso daqui deve ter o maior gelo agora, né? Vamos lá? E agora, Rafa, estamos entrando na área da floresta amazônica. Muito quente e úmido, eu achei que era na sessão anterior. Que lugar é esse? Já comecei a suar. Eu acho que você vai gostar das escolhas que eu tomei. Olha só, eu trouxe um suquinho de maçã fresco, não é de caixinha, e eu trouxe uma salada de várias coisas aqui que eu ainda não sei o que são. Arrasei. Não. A gente acha que porque tá comendo salada e tá bebendo, a gente tá fazendo uma coisa saudável, mas não é. Você comprou uma salada de maionese com batata e você comprou um suco espremido, sem fibra, sem nada. Era muito mais saudável você ter comprado uma maçã e uma salada verde, sem maionese, sem molho. Tem verde aqui, ó. Ah! Muito interessante esse passeio, viu, Rafa? A pena que a última parte do passeio que a gente escolheu foi o da floresta amazônica, porque foi um calor. Agora eu tô fritando aqui, doido para refrescar. Esse é um ponto turístico que não pode faltar na sua lista. Mas quem tiver interessado em almoçar, jantar, lanchar aqui, desiste. Ou já vem alimentado da rua,
ou aguarda para depois? Porque aqui a gente não vai encontrar nada saudável. A única parte saudável mesmo é a caminhada. Hoje eu te trouxe no Old Port Montreal, o porto antigo da cidade de Montreal. Está aqui desde 1611. Inicialmente um lugar de pesca, virou um lugar de trocas e hoje um grande parque da cidade. Foi restaurado pela cidade como sítio histórico e hoje a gente encontra coisas para a família, tipo pedalinha, um parque de diversões, lugar de muita comida, lugar de camelô, você pode comprar bijuterias aqui. A roda gigante Isso. de Montreal é bem famosa, é um ponto turístico que não pode faltar no caderninho. Muito famosa, tem uma pegada muito de família. São mais ou menos 2,5 km de extensão, quase 3. Então é bem longo para uma caminhada agradável. Tem lugar de sorvete, limonada, lugar para se refrescar, sanitário público, vale a pena cada segundo nesse lugar. Dá para você alugar bicicleta, patinete, dá para você alugar pedalinho, dá para você alugar aquelas motinhas elétricas também. E outra coisa muito interessante é que o porto ele fica logo abaixo da Praça Jacques Cartier, que é uma praça onde a gastronomia é muito rica. Ou seja, a gente consegue vir caminhar pelo porto inteiro, passear pela praça, se alimentar. É um passeio pro dia inteiro, né? Tem uma tirolesa, eu tô vendo uma pessoa passando pelo zipline ali, então os mais aventureiros podem se pendurar e sair de um lado para o outro. Cada metro quadrado desse lugar tem arte e beleza. Cachorro é muito bem-vindo, então as famílias vêm aqui passar o dia inteiro, alguns com suas mochilas, trazem suas merendas de casa, outros comem as comidas que estão disponíveis aqui. Legal, fantástico. Vale a pena cada segundo. E tem desde as comidas saudáveis até aquelas comidas mais gordurosas, vamos dizer assim. Mas assim, você encontra bebidas saudáveis para você se hidratar, com ou sem açúcar, você encontra salada aqui, muito sorvete, muita coisa com açúcar também. Dá para todo mundo, né? Ícone da cidade, tem um sinal atrás da gente, Te amo Montreal, Je t'aime Montréal. Rafa, vem ver o álbum de fotos de Montreal, tá lindo, viu? Vamos reviver Montreal. A rua Hochelaga tem o nome Ontário, mas não é em Ontário não, é em Quebec. Os museus, Bacana, nossa, aquele de Fine Arts, né? E o Oratório de Saint Joseph. quanta riqueza de informação e conhecimento, né? Ó, a Amanda ali, ai linda, eu comendo, ainda bem que era comida saudável. Você achou comidas saudáveis em Montreal. E o Monte Royal, que deu nome à cidade. Nossos amigos canadenses, Karina lindíssima. Sempre mostrando Modelo gata demais. cada cantinho do país. A rua do museu, as praças, Os parques, a beleza de Montreal são as paisagens, lagos. né? Que vista linda daquela cidade. Ah, o Jardim Botânico, o cheiro é convidativo. Não é? Lá não tinha comida nenhuma. Essa parte não. Croissant, poutine, um monte de comida saudável e não saudável também. Você arrasou, hein? Guiou direitinho. Olha o famoso croissant, que não é francês. Sempre dando uma de coach. Eu não tive a sorte de comer esse croissant. Cidade quente, gostosa. Ó, de cima para baixo, ó, tem foto do lugar alto da cidade até o subsolo na cidade subterrânea. Eu tô apaixonada pela beleza de Montreal. Viu? As ruas, os parques, o clima no verão. País dos Canadás.
Jacques-Cartier pegou o nome que os nativos À usaram. noite, super iluminada, hein? Montreal tem Vida noite de noturna, a verdade, cidade tá não lá. para. Até a próxima, pessoal.